Vamos agora à entrevista do dia, hoje com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado é o sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando. Professor, obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Bom, nós temos aí o Carnaval ocupando todo o noticiário, e não só o noticiário, mas a cabeça de todos os brasileiros. A gente costuma dizer que o ano no Brasil só começa mesmo depois do Carnaval. Na política não é diferente. O que o senhor está esperando para a semana que vem? Eu esperaria que, primeiro, boa noite, que a folia na política também arrefecesse no Carnaval. Mas enquanto nós estamos preocupados com o Carnaval, eu acho que a folia na política brasileira continua. Eu acho que eu gostaria de uma política com menos folia e muito mais trabalho em prol do país. Agora, a questão do... Vamos por partes. A questão do impeachment, o senhor acredita, como alguns acreditam, que ela já arrefeceu um pouquinho, ou o impeachment ainda é uma coisa que pode acontecer, que há energia e força suficiente para isso? Dizem que em política o dia seguinte é muito tempo, né? Sem dúvida que o impeachment arrefeceu. Morto não está, né? Além do impeachment, vamos lembrar que tem um processo no Supremo, em questão eleitoral, que pode levar a uma cassação da chapa, né, Dilma no TSE, né? No TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, justamente. No fundo, o Brasil, em 2015, foi um país que viveu em compasso de espera. À espera do desdobramento das investigações da Polícia Federal, da Justiça Federal, o desdobramento das articulações das duas casas, né, do Senado e do Congresso, bem como da relação e da correlação de força da presidência com essas duas casas. E a permanência de Eduardo Cunha na presidência da Câmara? Eduardo Cunha é uma figura inteligentíssima no que tange a política. É um conhecedor profundo das regras do regimento da casa, tanto que recentemente voltou a estaca zero, né? Mas no fundo, embora ele ainda permaneça no cargo, as características da sua permanência levam a questionar se ele tem a efetiva legitimidade junto aos seus pares. No fundo, declaradamente é o inimigo número 1 da presidente Dilma, né? E isso traz problemas sérios para a governabilidade do país. Ele é inteligentíssimo, sem dúvida, mas tem pelo menos 9 contas com dinheiro, não se sabe a origem desse dinheiro, no exterior. Não é o único, que tem muita coisa a se explicar nesse país politicamente e até, quem sabe, criminalmente para a justiça. Como é que o senhor, que saída o senhor vê para esse imbróglio político? Bom, se eu tivesse uma resposta como essa, né, seria bastante simples. No fundo, eu gostaria que o país e as forças políticas passassem a fazer política com P maiúsculo. Eu acho que o que está faltando no Brasil não é política, é uma boa política, não a politicagem. No fundo, nós demandamos da necessidade de uma presidente Dilma que lidere o país, que lidere a nação como deve ser liderado. Para isso ela foi eleita. Em contrapartida, nós precisaríamos de um Congresso que ajudasse, mas no fundo as dificuldades são enormes porque a credibilidade dela continua em patamares baixíssimos, né? O impeachment continua ainda sendo um desejo de muitas pessoas, parece que 60%. Cerca de 60%, e a aprovação dela está na casa de 5%. Eu acho que uma das menores, se não for, certamente a menor da nossa história republicana. Mas essa é uma questão política do impeachment, que vai ser resolvida. O senhor acha que as manifestações de rua têm algum peso na decisão política que se dá dentro do Congresso? No que eu tentei refletir e escrevi sobre isso, eu penso que são 3 principais atores aí nesse jogo. A questão política, e a questão política está dentro das duas casas, no Congresso Nacional, a questão da justiça e também a questão das ruas. Eu acredito que se essas 3 forças se coadunarem, isso pode prejudicar demais e levar, sim, a presidente ao impeachment. No fundo, no campo da política, está arrefecida. No campo das ruas, também nós encontramos no estágio de calmaria, mas se algo novo da justiça chegar aí para uma investigação, isso pode fazer com que as forças se conjuguem novamente, pode levar a que o processo prossiga. O senhor fala de alguma denúncia, algum indiciamento, sim. Mas o senhor acha, por exemplo, que se o ex-presidente Lula enfrentar problemas, isso respinga na presidente Dilma? Respinga porque não há como você pensar as duas biografias separadas, né? Claro que você pensa a biografia do presidente Lula separada, porque ele se fez há muito tempo, mas não de Dilma. Sem dúvida nenhuma que se esses elementos respingarem mais do que já estão respingando no governo, pode atrapalhar. Mas, no fundo, como pensar uma aprovação de 5%? É muito pouco. No fundo,
uma presidente que é democraticamente eleita, mas que não tem conseguido fazer aquilo para o que foi eleita, ou seja, governar o país, né? Estamos em sérias dificuldades. O senhor vê com pessimismo o desenrolar dessa crise política? Infelizmente vejo. Como é que o senhor vê o Brasil em 2017? Bom, tudo depende de uma melhora também da economia, né? O que os meus amigos economistas da universidade falam e o que eu leio também dos especialistas mostram que 2016 é praticamente um ano perdido em termos de crescimento, né? Quer dizer, todas as notícias econômicas são muito ruins e toda a tentativa do governo de reverter acaba se não piorando porque é um governo que não tem credibilidade. Eu não creio que tenhamos um 2016 positivo, né, na esfera nem da política nem da economia e talvez, quiçá, 2017 passe a ter uma melhoria. E aí já estaremos às prévias, né, da corrida eleitoral para 2018, em que tudo ainda está em aberto, né? Realmente eu vejo que 2016 e 2017 serão anos muito, mas muito difíceis para a nossa sociedade. Gente do PT diz que o que está acontecendo, na verdade, é uma campanha para destruir o presidente Lula, que seria um candidato muito forte em 2018, segundo eles. O senhor acredita nisso? Olha, essa é a retórica da propaganda do marketing político, que não cessou depois do final das eleições. Se o PT tivesse uma oposição, como o PT foi oposição, por exemplo, ao governo Fernando Henrique Cardoso, ele já não estaria mais no poder. O que o PT fez em termos de oposição foi muito mais eficaz, muito mais barulhenta e muito mais agressiva do que a própria oposição. Quer dizer, o grande problema que o PT enfrenta hoje não é uma oposição, mas são problemas internos, são problemas das relações que não são explicadas. Obviamente, já aparece o presidente Lula, que sempre foi mítico, e o cidadão. Não é? Durante muito tempo essas duas figuras foram conjugadas, mas ninguém é intocável, ninguém é inalcançável. Seria muito prudente que as coisas fossem explicadas. Em termos jurídicos, isso está se desenrolando, mas caberia politicamente parar de tentar se defender acusando a oposição, acusando a mídia, acusando o golpe, acusando uma direita e vir a público esclarecer o que está acontecendo, né? Esclarecer esses grandes questionamentos que não estão apenas no âmbito da justiça, mas do cidadão comum, de quem é o sítio, de quem é o apartamento. Se você não tem nada que deva explicar, se você não deve nada a ninguém, é só explicar corretamente, mostrar a evolução patrimonial e como isso se deu. Tá bem. Eu agradeço a presença do professor Rodrigo Prando, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Gazeta. O prazer é meu. Obrigado.